Fala pessoal, tudo bem com vocês? Apareci aqui novamente, tá? Primeiramente eu gostaria de agradecer a todos que me assistem nos aplicativos de Kawaii, do TikTok, no Instagram e no YouTube. Eu tinha uma meta, pessoal, que assim, eu iria gravar o próximo vídeo se eu atingisse essa meta, que seria mais de 1000 visualizações. E eu atingi essa meta. E estou aqui para me gravar minha primeira história. Como vocês que assistiram no primeiro vídeo, eu pretendo estar compartilhando momentos da minha vida, da minha história, experiência de vida minha com vocês, né? E eu selecionei, né, umas histórias para mim estar compartilhando com vocês. Claro que eu irei compartilhar as melhores histórias, né, da minha vida, assim, fatos reais mesmo que aconteceu. E a primeira história que eu selecionei para mim estar compartilhando com vocês foi uma história que, inclusive, ela é muito engraçada, na verdade. É uma história de que eu me perdi quando eu era criança, na cidade de Gurupá. A minha mãe, ela teve 9 filhos, né? E entre esses filhos também andavam sobrinhos dela. E era dia 27 de dezembro, e eu lembro que eu tinha uns 7 anos a 6, mais ou menos, assim. E a minha mãe, a gente foi com a minha avó, e só minha avó e minha mãe ainda era viva ainda. A gente foi pra missa do dia 27, que é a missa campal, que acontece aqui na minha cidade, né, no festejo São Benedito de Gurupá. Então, dá muita gente, vocês não têm noção. Quem conhece sabe que dá muita gente, vem gente de todos os lugares. E nesse dia, minha mãe falou, né? A gente estava no meio lá na missa e tinha muita gente. E criança sabe como é que é, né? Tipo, gosta de estar olhando as coisas e olhando os brinquedos. Curioso. E aí, então, a minha mãe... Eu lembro bem que a minha mãe falou assim: quem não segurar na minha mão ou na minha saia, pode segurar na saia da avó de vocês. E aí eu tava distraída e segurei na saia. Tá, e eu fiquei olhando, né, tipo, olhando os brinquedos, que tinha os brinquedos lá próximo. E depois de um tempo, eu fui olhar, tipo, fui falar com a minha avó, e eu tava segurando a saia. E quando eu fui olhar, eu olhei, não era minha avó, gente, era outra pessoa. E eu olhei para um lado, olhei para o outro, não tava nem a minha avó e nem a minha mãe, e eu fiquei desesperada. Eu lembro que eu tinha uns 6 anos, mais ou menos, assim. Então foi horrível, porque eu me senti perdida, eu não sabia de nada, a única coisa que eu sabia era chorar, né? Eu fiquei perdida mesmo. Então, eu andando, eu encontrei meu primo, ele me conheceu. E aí, eu lembro que ele comprava as coisas pra mim parar de chorar. Ele comprava pipoca, comprava sorvete pra mim parar de chorar. E perguntava da minha mãe e eu só ficava chorando. Até que foram lá, ele saiu procurando também. Aí sempre quando se perde criança, né, aí alguém vai anunciar. E anunciaram que eu tava perdida. E aí foi até que meu primo encontrou a minha mãe, que foi até lá, né, onde estavam anunciando. E aí eu encontrei a minha mãe, gente. Foi muito engraçado isso. Não sei se vocês já passaram por uma situação dessa, mas essa é uma história muito engraçada e inusitada. Acontece com várias crianças, comigo quando eu era criança, mais ou menos 6 anos. Não lembro exatamente a idade, mas eu acredito que eu tinha uns 6 anos, mais ou menos. Aconteceu isso comigo, gente. Foi real, foi muito real mesmo. E o meu primo Beto, ele tá aí pra contar a história, ele sabe disso. A minha avó hoje, ela ela faleceu, ela não está entre a gente mais. Mas eu lembro que a minha avó, ela ficava desesperada, a minha mãe ficou desesperada procurando. A minha mãe pensava que tinha me levado, que tinha me sequestrado, que tinha me raptado. E é na cabeça dela que sabe Deus pra onde eu estava, né?
Mas graças a Deus deu tudo certo e a gente voltou pra casa.